Um homem caminha em direção ao palácio do rei mais poderoso da Península Ibérica. Sem exército, sem ouro, sem escolta diplomática, com uma corda ao pescoço. Ao lado dele, a esposa e os filhos, também encordoados, também vestidos de penitentes. Não eram prisioneiros capturados em batalha. Tinham feito aquela viagem por vontade própria. O rei olha para aquela família ajoelhada diante do seu trono e hesita. Porque aquele homem não era um servo qualquer. Era um dos nobres mais respeitados do condado portucalense. O homem que havia criado um rei, que havia negociado a sobrevivência de Guimarães com a sua própria palavra. Uma palavra que não foi cumprida. E agora ele vinha pagar, com a única moeda que lhe restava, a própria vida e a de todos os seus. O que leva um homem assim a se ajoelhar diante do inimigo, a colocar uma corda no pescoço dos próprios filhos e a dizer: faça o que quiser conosco? A resposta começa numa manhã de 1127, quando um exército leonês cercou Guimarães, e tudo o que Portugal poderia vir a ser estava por um fio. Para entender o que Egas Muniz foi capaz de fazer em Toledo, é preciso entender o que ele era e o que significava ser o que era. Na sociedade feudal do século XII, o título de aio não era apenas uma função doméstica. Era uma das posições de maior responsabilidade que um nobre podia ocupar. O aio criava o herdeiro, ensinava a montar, a combater, a governar. Respondia pela formação moral e política do futuro senhor. Era ao mesmo tempo professor, guardião e conselheiro. E a lealdade entre aio e pupilo era considerada pelos cronistas da época quase tão sagrada quanto o vínculo de sangue. Egas Muniz de Ribadouro vinha de uma das linhagens mais antigas e influentes do condado portucalense. Quando Dom Henrique de Borgonha e Dona Teresa lhe confiaram a criação do filho Afonso Henriques, ainda criança, estavam entregando o futuro do condado nas mãos de um homem cuja palavra tinha peso de tratado. E o condado precisava dessa estabilidade, porque em 1127 a situação política era explosiva. Afonso Henriques tinha 18 anos e vivia em conflito aberto com a própria mãe, Dona Teresa, que governava o condado com o apoio do nobre galego Fernão Pérez de Trava. O rei de Leão, Afonso VII, não reconhecia a autoridade do jovem e via no condado portucalense território vassalo. Estava disposto a usar a força para lembrar isso. O exército leonês marchou para o norte e parou diante dos muros de Guimarães. A cidade não tinha condições de resistir por muito tempo. E foi nesse momento que Egas Muniz tomou uma decisão que selaria o seu destino e o de toda a sua família por anos. Guimarães não era uma fortaleza preparada para resistir ao exército de Afonso VII. As muralhas do castelo podiam aguentar um cerco por algum tempo, mas não indefinidamente e não contra aquelas forças. A desproporção era evidente para qualquer um que olhasse para os dois lados. E Egas Muniz olhou. Foi ele quem tomou a iniciativa. A crônica de Dom Afonso Henriques, escrita por Duarte Galvão no início do século XVI, a partir de tradições e registros anteriores, quase 4 séculos depois dos acontecimentos, narra que Egas Muniz saiu dos muros para negociar pessoalmente com o rei leonês, sem garantias, sem exército atrás de si. Ofereceu aquilo que tinha de mais valioso, a sua própria palavra. Prometeu a Afonso VII que Afonso Henriques reconheceria a autoridade de Leão sobre o condado e se manteria vassalo fiel. O rei leonês aceitou. As tropas recuaram, Guimarães respirou. Mas a promessa tinha sido feita por Egas Muniz, não por Afonso Henriques. E o jovem Afonso Henriques não se considerava obrigado por ela. Nos anos seguintes, consolidou o seu poder dentro do condado. Derrotou Dona Teresa na Batalha de São Mamede em 1128 e continuou a sua política de independência em relação a Leão, como se a promessa de 1127 simplesmente não existisse. Para Egas Muniz, existia. Cada ano que passava sem o cumprimento da vassalagem era um ano em que a sua honra permanecia em dívida. E Afonso
VII não havia esquecido. A cobrança, quando viesse, não seria diplomática. Egas Muniz tinha diante de si duas escolhas. Podia ignorar a dívida e viver com a desonra. Ou podia fazer algo que ninguém esperava, algo que os próprios cronistas registraram com espanto. Ele escolheu a segunda opção. A decisão de Egas Muniz não foi tomada num momento de desespero. Foi tomada com calma, e isso a torna ainda mais perturbadora. Segundo Duarte Galvão, ele reuniu a família, explicou o que pretendia fazer e preparou a viagem até Toledo, onde Afonso VII mantinha sua corte. Não pediu permissão ao pupilo, não buscou uma saída diplomática, não tentou negociar uma nova promessa para substituir a que havia sido quebrada. Vestiu a esposa e os filhos com roupas de penitente. Colocou cordas ao redor dos pescoços de todos, incluindo o seu próprio, e partiu. Quando a família de Egas Muniz entrou na corte de Toledo, o que Afonso VII viu diante de si não tinha categoria na lógica militar e política do século XII. Um homem poderoso, com família, com terras, com reputação, que havia cruzado a península para se entregar, sem ser convocado, sem ser forçado, por uma promessa que nem sequer era legalmente sua. A crônica de Duarte Galvão registra que Egas Muniz falou diante do rei. Disse que a palavra havia sido dada, que não havia sido cumprida e que ele não podia continuar a viver com aquela dívida sobre o seu nome. Não culpou Afonso Henriques, assumiu tudo. E então ficou em silêncio, esperando a sentença. Afonso VII tinha diante de si um homem que havia vindo morrer por honra, e o que ele fizesse a seguir definiria tanto o seu reinado quanto o destino de Portugal. Egas Muniz colocou a família inteira em risco para salvar o nome de um rei que nem sequer pediu isso. Se você estivesse no lugar dele, sabendo que a promessa não seria cumprida, sabendo o risco, você teria feito o mesmo? Escreve nos comentários. Quero saber o que você teria feito no lugar dele. A resposta de Afonso VII foi a que ninguém esperava. E o que aconteceu naquela sala mudou para sempre a forma como Portugal contaria a sua própria história. Afonso VII tinha opções. Podia executar Egas Muniz e devolver o corpo a Portugal como recado. Podia mantê-lo como refém para forçar a vassalagem de Afonso Henriques. Podia simplesmente devolvê-lo sem resposta, tratando o gesto como irrelevante. Não fez nenhuma dessas coisas. Segundo Duarte Galvão, comovido com a grandeza do gesto, o rei de Leão ordenou que as cordas fossem retiradas e perdoou Egas Muniz e a família sem condições, autorizando-os a regressar ao condado portucalense livres, sem exigências e sem represálias. Não há registro do que Afonso VII disse naquele momento. O que os cronistas preservaram foi o gesto, e o gesto falou mais alto do que qualquer discurso. Um rei que responde à honra com honra não é um rei fraco. É um rei que reconhece algo que a política sozinha não consegue produzir. Egas Muniz regressou a Portugal. Continuou ao serviço do mesmo pupilo cuja recusa havia gerado toda aquela crise. Em 1136, os registros históricos mostram que exercia o cargo de mordomo-mor do reino, uma das posições mais próximas do rei. Morreu em 3 de agosto de 1146, com cerca de 66 anos, e foi sepultado no mosteiro de Paço de Sousa. O seu túmulo ainda existe no interior da igreja do Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa, situado em Paço de Sousa, no concelho de Penafiel, distrito do Porto, em Portugal. Esculpida na pedra está a cena de Toledo, a família encordoada, ajoelhada diante do rei de Leão. Uma imagem que os seus contemporâneos consideraram importante o suficiente para imortalizar em mármore, séculos antes de qualquer câmera ou livro didático. Egas Muniz não salvou Portugal com uma espada. Salvou com algo que a história costuma ignorar e que talvez seja mais raro do que qualquer vitória militar. Portugal tem os seus heróis conhecidos. Afonso Henriques, o rei que proclamou um reino.
Nuno Álvares Pereira, o guerreiro de Aljubarrota, Vasco da Gama, o navegador que abriu o caminho para a Índia. Nomes gravados em estátuas, em praças, em livros escolares de geração em geração. Egas Moniz tem uma rua em Guimarães e um túmulo em Paço de Souza. E há uma pintura dele na estação de São Bento, no Porto, esculpida na parede de azulejos entre trens e passageiros apressados, que passam por ela todos os dias sem saber quem é aquele homem ajoelhado com uma corda ao pescoço. Talvez seja essa a maior injustiça da história portuguesa. Porque sem Egas Moniz é possível que Afonso Henriques nunca tivesse chegado a ser rei. Foi ele quem o criou, não apenas como tutor e educador, mas no sentido mais profundo. Foi ele quem moldou o caráter do homem que fundou Portugal. Foi ele quem salvou Guimarães quando as muralhas não eram suficientes. E foi ele quem, ao ir a Toledo com uma corda ao pescoço, mostrou ao mundo que o condado portucalense produzia um tipo de nobreza que Afonso VII não esperava encontrar. Há historiadores que questionam se o episódio de Toledo aconteceu exatamente como os cronistas descrevem, ou se foi, em parte, construído pela memória coletiva de um povo que precisava de heróis à altura da sua fundação. Mas talvez essa seja a questão errada. Porque o que Egas Moniz representa, a ideia de que a palavra dada vale mais do que a conveniência e que a honra não se negocia, tornou-se tão real para Portugal que entrou nos seus mitos, nas suas crônicas e nos seus versos. Camões não o ignorou. No canto 3 de Os Lusíadas, publicado em 1572, Egas Moniz aparece imortalizado em verso, como símbolo de uma virtude que o poeta considerava essencial ao caráter português. Não a virtude do guerreiro que vence, mas a do homem que cumpre, mesmo quando tudo ao redor conspira para que não cumpra. Se você ainda não leu Os Lusíadas, vou deixar o link aqui na descrição. É uma das obras mais importantes já escritas em língua portuguesa, e Egas Moniz está lá dentro. O seu túmulo em Paço de Souza continua de pé, há quase 9 séculos. A cena de Toledo está esculpida na pedra. Um homem ajoelhado, com uma corda ao pescoço, rodeado da família, diante de um rei estrangeiro. Não é uma imagem de derrota. É uma imagem do que Portugal escolheu lembrar de si mesmo. E isso por si só já diz tudo. Egas Moniz arriscou a vida da família inteira para salvar o nome de um rei que nem sequer pediu isso. Você acha que ele merece ser mais lembrado do que é? Me conta nos comentários. E me diz, você conhecia essa história antes de assistir esse vídeo? Se não quiser perder os próximos vídeos sobre a história de Portugal, inscreva-se no canal. Postamos vídeos toda semana. Até o próximo vídeo.